Já deu a hora. Ó, desafio 90 dias. Vai passando o tempo, vai ficando mais difícil, né? Vai ficando mais difícil. Então, deixa eu botar só uma coisinha aqui. Então, pô, tô passando o tempo. Minhas metas vão batendo, não vão batendo. Aí eu vou vendo que tô ficando longe. E eu vou ter que fazer ajuste. E aí mexe no ego, né? É a hora que o sabotador atua. Aí faz o quê? Faz o cara não vir mais para reunião, faz o cara desistir. Ah, no próximo ciclo eu participo. Ou eita, não vou conseguir acompanhar a turma mais. E aí ele vai e sabota. Então, essa é a fase da sabotagem, é quando a gente tá bem no meio mesmo. Hoje a gente tá na semana 8 do ano. Basicamente, a gente, para terminar esse primeiro desafio, faltam mais 4 ali, março só, né? Fevereiro passou, nem março. E aí é a hora que o sabotador grita valendo. E eu falo isso também como membro do desafio, né? Porque comigo é assim também. Como eu tenho um compromisso com vocês, aí acaba que fica mais forte. Mas eu acabo que compreendo essa evasão, né? Por causa desse nível desse período, que é o meio. Eu estava agora revisando as minhas metas aqui, colocando ajustando algumas diretrizes, e eu vi que, pô, teve uma meta aqui que eu mal toquei, um projeto, né, que é o do livro. Eu montei 2 capítulos, e foi tão pouco que eu nem contabilizei. Foi tão pouco que eu nem contabilizei. Ok, não era a minha principal meta, mas era importante, né? Treinar, aqui a questão do peso, meio que eu mantive. O número de seguidores a gente tá seguindo bem. Vou até botar o valor que tá aqui. O caixa reserva, Opa, tem um estamos ok. sabotador contigo agora. Tem um Hã? sabotador contigo. Tu tá falando todo desanimado, tal, não sei Eu o tô quê. cansado. É porque hoje eu tive. Hoje eu tô cansado. Hoje vocês são minha quinta reunião. Hoje eu realmente. Foram Ô, muitas. Pedro, é nesse É, momento que a gente entra no finalzinho lá de um PDCA, por exemplo, que é a parte de agir, quando a gente nota que não vai atingir a meta. é. Mas, normalmente, quando a gente não atinge, a gente vai recomeçar o ciclo, mas a gente vai ter pelo menos um histórico de onde a gente pode errar. Isso acontece principalmente no trabalho onde a gente planeja a meta meio que sem entender ela, né? Por exemplo, Que é o fala que assim, aconteceu aqui. Por exemplo, vocês viram. por exemplo, reduzir em 10% de quê? Ah, vou reduzir 10% do valor agregado. Sim, mas qual é o valor agregado? E eu sabia qual era? Será que 10% era muito, era pouco? Não A partir do sabia. momento que você entra e começa a estudar e ver, aí você descobre se é muito ou se é pouco. Aí você É, agora já não vai dar meta, você já vai fazer um novo PDCA. vocês viram que lá eu gosto nessa fase também de fazer uma pequena revisão nas metas. Sempre que eu viro um mês, eu gosto de fazer. Esse mês de fevereiro, ele foi um mês atípico. A gente meio que teve 2 semanas ali meio mortas, né? Vamos dizer assim, para quem é empresário. Mas não que ela pudesse, que a gente não tivesse o que fazer, mas elas são semanas difíceis para algumas metas. E aí eu tava dando uma revisada. Isso que o Luiz Mata tá falando se chama o girar o PDCA. Pô, eu cheguei aqui, minha primeira meta que eu tinha colocado era aquele vender aqueles 120K, eu meio que melhorei ela para separar sedentos do negócio de elite, né? Eu dei uma desmembrada nela, aí eu disse, pô, eu quero vender 30 mil em sedentos. A gente em janeiro bateu 13. Fevereiro a gente não fez palestra, por quê? Por causa do carnaval, vai ter só uma. Então a gente vai ter mais uma aqui. E em março a gente vai ter mais duas. Então, teoricamente, eu estou bem encaminhado. Eu acho que eu bato os 30 mil que eu queria bater com sedentos. Eu tinha que vender 5 mentorias negócios de elite nesses 3 meses, né? Janeiro, eu trabalhei pra caraca, mas eu não consegui vender. Mas aí agora em fevereiro eu já vendi uma e eu tô com mais 4 no gatilho aqui. Provavelmente eu bato a meta de uma vez só. Então, assim, são 3 coisas que a gente vai trabalhar. Eu tinha outra meta que era iniciar a venda do infoproduto. A gente pode ser que não consiga por causa da data. Pode ser que a gente não consiga por causa da data. Então, a gente está tentando, mas vamos ver ali se vai dar para fazer. O caixa da empresa, deu tá tudo certo, estou respeitando a governança, tudo certinho. Inclusive, a gente precisou mexer, a gente teve uma ruptura esse mês, a gente corrigiu com o caixa porque tinha reserva. Então foi bom esse trabalho daí que a gente fez. E chegar nos 5K de seguidores. Tá, estou acompanhando, tá chegando.
Nos 92 quilos, nos 87 quilos, estamos caminhando. Baixei aí, né, para 91. Agora eu pesei esses dias, já estou bem estável em 91. Então, começa a correr hoje para a gente chegar nos 87. Estou otimista. A gente vai chegar lá nos 87 em março. E o livro, eu estou uma negação. Então, eu vou ter que ter uma ação mais contundente para eu fazer isso aqui. Vou ter que parar uma hora mesmo e fazer. Tipo assim, eu vou dedicar um dia para fazer um negócio, porque senão eu não vou fazer. Estava vendo aqui, senão não vou fazer. Então, e começar agora a corrigir as diretrizes. Isso aqui é o mais importante, ó. Hoje, antes de a gente falar de sabotadores, é muito importante que a gente corrija as diretrizes, ó. Vê. Se eu quero vender 30 mentorias do Sedento, beleza. Realizar 2 palestras no Janete, eu consegui. Fora do Janete se encaminhou e eu consegui agora a parceria, estamos tentando a parceria com o Sebrae, fazer uma maior lá. E eu recebi um convite da FBV para palestrar lá. Então, provavelmente vai rolar. Então, a taxa de conversão superior a 35%, ok, é uma diretriz, a gente está buscando ainda. Ocupação acima de 80% a gente está buscando. E colocar o Sedento no perpétuo, com a equipe de vendas. A gente tudo tem treinamento, provavelmente esse mês de fevereiro entra aqui no perpétuo. Vai abrir para o público geral. Então, essa é uma meta que eu considero que ela está caminhando bem. Vou botar ela verdinha. Vender 5 mentorias de negócio de elite. Eu vou deixar amarelo, na minha concepção. Mas deixa eu ver as diretrizes. Ó, retomar funil de relacionamento, estou fazendo. CRM, estou fazendo. Renovar todo mundo do atual. Renovou todo mundo. Ninguém saiu. Revisar o preço da esteira de produtos, também fiz. E contratar um estagiário, que na verdade eu não contratei um estagiário. Eu contratei logo um... Vou deixar até aqui. Tá lembrando? Contratei um suporte, que é Duda, que vocês conheceram. Esse aqui, esse tá difícil, porque a gente está batendo no prazo. Não sei se eu vou conseguir fazer esse digital aqui, mas a gente já definiu alguns produtos, pode ser que consiga ou não. Das metas mais importantes, que são essas duas, tá? Minhas duas metas assim, que eu tenho que bater, de qualquer forma. Recompor o caixa da empresa, vou dar um amarelo, que tá tudo ok, a gente tá recompondo, tá seguindo a regra. Qual foi o problema? Fevereiro aqui, deu uma ruptura, mas a gente tava com a reserva certinha lá, corrigiu a reserva. Depois a gente vai repor lá. Então, vou deixar amarelo. Só passar bem rápido aqui. Chegar nos 5K, beleza, a gente tá chegando, devagarinho. Tô chegando, acho que vai bater isso aqui. Vou fazer a campanha lá. E esse aqui também, eu vou bater a diretriz. Vê. Mas vê só. Treinar jiu-jitsu 2 vezes na semana. Tá acontecendo. Voltar a correr. Esse aqui não tá acontecendo. Essa é uma diretriz que eu tenho que prestar atenção. Bater os macros. Ok. Musculação. Ok. Aula de surf. Ok. Então, essa é uma diretriz que eu não estou conseguindo executar. Provavelmente por isso que meu peso não está baixando. Não é velocidade, vamos dizer assim, boa. Eu já deveria estar baixando. Uma velocidade bem melhor. Acho que eu estou 83 aqui. Eu já tenho esse registro. E nesse momento é bom vocês fazerem essa revisão de diretriz. Por quê? Porque muda. Porque muda. Vê, eu não estou batendo aqui essa meta. Concorda comigo que essas diretrizes, tudinho, estão erradas? E se elas estivessem certas, eu estava batendo a meta aqui. Ou eu não estou executando, ou é uma diretriz ruim. Para escrever diariamente uma página, no mínimo. Não consigo. Não consigo. Para mim é impossível fazer essas diretrizes hoje. Literalmente impossível. Finalizar o escopo do livro. Ok, esse aqui poderia ser que eu conseguiria. Estudar gestão e performance diariamente. Isso aqui não tem tanta... Teria a ver, mas não seria fator fundamental para eu escrever o livro. Então, quer dizer, eu defini 3 diretrizes ruins. Aqui, ó. Vou botar assim. Que elas não são... Tipo assim, se eu fizer isso aqui, não necessariamente eu vou conseguir estudar o livro. Elas me ajudam, mas não me ajudam tanto. Então, eu devo refazer essas diretrizes aqui. Sabe, eu poderia concentrar tudo isso aqui em uma só e escrever outras, por exemplo. Uma diretriz que me ajudaria muito, ó. Deixa eu tirar essa daqui.
Você vê. Trabalhar do escritório na sexta, pela manhã. Dentro do escritório, trabalhar externo. Isso aqui era muito bom, era uma ação que eu fazia, me ajudava muito e eu parei de fazer. Eu ia para a livraria, não sei se vocês conhecem a livraria ali. Eu vou para alguma livraria, sento, trabalho de lá e eu vou escrevendo o livro de lá. Não sei por quê, mas funcionava. Entendeu? É uma ótima diretriz. Aí qual foi o problema? Eu não defini isso como diretriz. Automaticamente eu não fiz, automaticamente não bato a meta. Entendeu? Então, a gente tem que revisar essas diretrizes. Ver, eu prestei atenção, disse, poxa, se eu tivesse indo toda vez, como eu ia antigamente, eu ia toda sexta-feira para a livraria e trabalhava de lá, eu teria batido minha meta, porque era uma boa diretriz. Isso que o Luiz Mar está falando, que às vezes a meta foi mal definida, acontece. Mas é muito mais comum eu definir a diretriz errada. Muito mais comum eu definir a diretriz errada. Então, se você não tiver essa sensibilidade de todo mês sentar, analisar se a diretriz é boa, analisar se ela está levando ao resultado, a tendência é você não bater a meta no longo prazo e não entender por quê. Você não entende por quê. Mas, poxa, o que que aconteceu? Por que eu não bati a meta? Por que foi que eu estava aqui na mão e não veio? Né? Então, esse é um ponto importante com vocês aqui. Aí deixa eu dar uma passada, só para a gente ver se vocês entenderam. Rafa que entrou primeiro, Luizmar, depois Andréa. Vai lá, Rafa. Faz aí, Rafa. Tô vendo que tua câmera tá meio bugada aqui. Rafa? Rafa tá meio bugada a câmera dele aqui. Acho que ele foi ali e não avisou. É, pode ter sido. Então vamos lá. Luizmar tá Ele aí? levantou a mão, ó. Eu tô. Então vai lá, Luizmar. Tem um bug O aqui, que, não, Rafa. Shua, me explica aí, o que é que. Repete aí qual a Ó, informação que você tá. a gente definiu as metas, lembram? E Certo. dentro das metas eu Uhum. defini algumas diretrizes para eu bater a meta, lembra? Certo. E o que é que eu estou falando? Às vezes a gente definiu a meta errada mesmo. Mas é muito É, mais eu sei, e às comum vezes a gente definia a diretriz de uma forma errada, a gente achava isso. que ia. Isso, por Mas isso é uma exemplo. consequência, isso é uma consequência também muito de quando você faz o trabalho sozinho. Porque você às vezes Ó, acha que você achou uma diretriz matadora, né? isso. É E que é a uma ideia ação é essa a gente mesmo. chama de ação matadora. Aí você acha que achou. Aí quando você começa a fazer aquela ação, você percebe que o caminho não era bem aquele, Pronto, né? é Então você essa tem que parar e sacada. redefinir. O que é que eu quero que você, poxa, dentro das tuas metas, teve alguma que tu não bateu ou não conseguiu caminhar? Teve por exemplo, a de perder peso tá boiando até agora. Pronto. E aí Por que quê? tá. Por que ela tá boiando? Porque eu não usei, eu não peguei ela para usar como a minha prioridade nas três. Eu comecei a me dedicar às outras duas e ela foi ficando para trás, ou seja, tá lá no meu sabotadorzinho. É, pode ser isso, ou pode ser realmente que a diretriz não está adequada para a tua rotina atual, que foi o meu caso aqui, por exemplo. Eu botei uma diretriz, escrever o livro todo dia, certo? Alô? Totalmente inadequado para mim, entendeu? Eu não consigo. Sim, e aí você falou que talvez fosse mais produtivo se toda sexta-feira Isso, eu fosse lá de manhã no escritório na livraria e talvez isso me inspirasse. E aí eu acho que ia me dedicar a isso, não é isso que você isso está naquele falando? horário. É, aí, por exemplo, hoje, pode ser, quais foram as diretrizes que você colocou lá para o exercício físico? Você lembra? Eu acho que eu consigo abrir Lembro. aqui. Eu acho que eu não botei, eu não Ó, escrevi, eu não correr, lembro o que eu escrevi. correr, pedalar 40 minutos por dia, tomar 2 Não estou litros de fazendo. água por dia, cortar o Isso eu açúcar, faço. refrigerante, carboidrato, marcar uma consulta com o Não cortei. nutricionista e marcar o clínico geral. Pronto, olha só que legal. Aí, né, o que aconteceu? Cancelei meu plano de saúde. Meu plano de saúde só vai vir no dia primeiro e ainda tem a carência. Como é que eu vou resolver isso? Então, Ó, minha vê diretriz não só, pode ser mais não essa. pode ser mais essa diretriz inadequada, entendeu? Vai ter que Exatamente. mudar. Eu tenho que mudar.
E aí, Entendeu aí? como eu vou mudar? O que que eu vou fazer agora? É essa questão que eu quero que vocês parem e também dê esse refino. Poxa, eu não consegui marcar um nutricionista, eu não consegui marcar um médico. Eu vou ter que refinar a minha diretriz. O que é que eu vou ter que fazer? Porque essa situação não tem o controle, né? Vamos dizer assim, não tem o controle para ir para um cardiologista agora fazer o check-up lá, ou para o clínico. E aí, o que que eu vou. Meu questionamento agora para vocês, claro que você não precisa fazer aqui comigo, tem que mudar a diretriz lá. Foi o que eu estava fazendo agora, antes de vocês chegarem. Rafa ter chegado mais cedo e eu estava aqui, ó, olhando diretriz por diretriz e já mexendo. Aí foi quando eu achei, eu fiz, ó, essa daqui não vai rolar, não. Essas estudar, não vai rolar, não. Entendeu? Isso aqui não vai acontecer, não. Escrever diariamente uma página, no mínimo, impossível para mim na minha rotina hoje. Então, vou ter que mudar isso aqui. Aí, pronto. Trabalhar externo na sexta. Na livraria, pô, é possível eu ir sexta de manhã para a livraria. Ali. Vou ter um conflito interno ali com o jiu-jitsu para não ir treinar jiu-jitsu, mas eu consigo resistir e ir para a livraria escrever, entendeu? Não é um problema para mim, não. Então, eu quero que tu dê essa refletida agora. Pô, pedalar todo dia 40 minutos é difícil para mim, mas, pô, eu consigo ir uma vez ou duas por semana, entendeu? Ou ir uma. Já é algo. Esse é o ponto que eu quero que tu pegue. Sim, Joia? sim. Andréa, você. Rafa falou aí, ele disse, oi, Rafa, alô, voltou? Tô aqui. Vai Aí, lá, vai, vá, fale. Então, a princípio, o meu maior problema tá. Deixa eu abrir aqui a minha. Tá sendo mais sobre essa questão da organização financeira da empresa. Eu ainda estou empacado nisso. Eu fiz Uhum. anotei todos os gastos aqui, todos os gastos dos últimos 3 meses, para onde foi, como foi, sendo que eu ainda estou tendo problema para gastar menos, para fazer Uhum. aquela reserva que a gente tinha conversado. Uhum. Eu ainda estou pecando nisso, eu tenho que rever como eu vou fazer essas diretrizes para adequar aqui para o meu dia a dia, porque, tipo assim, principalmente agora, com a demanda que vai entrar, é, das duas, uma, ou eu não vou ter tempo para fazer isso, né? Porque só na dia 1º de março agora a gente vai começar com mais 10 clientes, que foi aquele negócio dos advogados, né? Então, assim, das duas, uma, ou eu vou passar tudo pro meu sócio fazer, né, pro meu novo sócio, ou vai ficar de mão e eu vou entrar naquele problema que a gente tinha conversado, né? De acabar deixando para depois e nunca fazer e acabar virando uma bola de neve. Mas a mesma coisa, eu posso te dar a sugestão, a mesma coisa que eu dei para Luizmar, por exemplo. Eu também sou um cara que não posso ficar olhando toda hora a parte de caixa, controle muito da minha empresa aqui. O que que eu faço? Só olho uma vez por semana, mas aí eu olho, entendeu? Eu só uma horinha por semana. Uhum. É pouquinho, mas é suficiente. Se eu não vacilar com isso, dá tudo bem, certo. Porque como eu faço rápido essas análises e esses controles, então com uma horinha se eu olhar, tá tudo bem. Agora o problema é, se não tiver essa horinha pré-definida, que eu faço isso toda sexta, aí lascou. Você deixa para depois, né? Aí eu não faço. Então, por exemplo, tem um É, horário lá que eu bloco para isso. Então, primeiro horário da manhã de sexta-feira é isso. Primeira coisa que eu outro, faço. outro, outro problema que eu estou observando comigo aqui, que eu já tinha percebido, mas eu me dei conta agora, que é principalmente agora que eu estou com a rotina extremamente cheia, eu acabo esquecendo de fazer algumas coisas porque eu resolvo o que está na minha frente. Por Uma exemplo, boa diretriz é essa, né? Ué, tu já um falando cliente uma me boa diretriz. mandou Um cliente me mandou mensagem, por exemplo, eu estava subindo uma campanha aqui e tal, o cliente mandou mensagem. Eu paro para olhar o que o cliente mandou, aí vou resolver o que ele tinha mandado e esqueço de subir a campanha. Quando eu Ó, vejo, passou 2 dias e eu não subi a campanha. vê só, tu mesmo tá dando uma boa diretriz. Quando eu estiver subindo campanha, botar o celular no modo avião. Entendeu assim? Eu não tô dizendo que tu pode tomar Uhum. essa. Ah, não, mas eu preciso deixar ligado. Deixa eu, pô, boa no silencioso então, velho. Entendeu? Pra não ver. É, São coisas assim. Pronto, hoje eu tava fazendo atendimento de coach, né? Quando eu faço atendimento de coach, eu desligo tudo. Isso é uma diretriz, entendeu? Aí eu saio uhum. desligando, desconectando de tudo. Por quê? É um atendimento muito que eu tenho que prestar muita atenção no que o cliente está falando. E
é uma questão assim, que além do que ele tá falando, eu tenho que prestar atenção na linguagem corporal dele, entendeu? Do como ele tá reagindo. Então, se eu não tiver, e como o online já tira um pouco dessas minhas sensibilidades, porque o cara tá na tela, não tá na minha frente, então é atenção máxima. Aí a diretriz é essa, ó, modo avião no telefone aqui, Uhum. modo avião, para fazer essa atividade. É assim, eu não estou dizendo que vai ser a tua diretriz já, porque a ideia aqui é que vocês cheguem no próprio consenso, né, da coisa, Sim. no próprio consenso da coisa. Por exemplo, eu estou aqui querendo garantir uma alocação acima de 80% das palestras. A gente não conseguiu, pode ser que seja muito difícil a gente conseguir por enquanto. Então a gente vai para um lugar maior. A gente decidiu isso, mudou a diretriz, ó, vamos fazer num lugar maior. Aí foi quando a gente conseguiu lá o Sebrae, entendeu? Porque era muito melhor. Eu não consigo, consigo botar 70% num de 60. Vou botar 70% agora num lugar que cabe 300, entendeu? Aham. Então é muito E, melhor do que eu ficar brigando para conseguir tipo, uma taxinha maior de ocupação, entendeu? e outra que entra um problema que eu também estava observando, eu não estou metrificando esses problemas. Então, tipo assim, eu não sei o quanto isso está me freando, o quanto isso está sendo meu gargalo, sabe? Hum. E aí eu voltei, que eu tinha perdido o meu vício, né? Que eu tenho um vício em anotar tudo que eu faço, tudo que eu estou deixando de fazer, e eu tenho um Trello que é bem divididinho quanto a isso. E Entendi. assim, surgiu uma demanda nova. Ah, por que eu deixei de fazer aquilo ali? Porque eu comecei a fazer tal coisa. Uhum. Sabe, eu perdi esse vício, essa mania de metrificar essas coisas. Isso está me atrapalhando também. Boa. É um caminho também. O que é que tu pode fazer aí? Deixar um papel e caneta sempre do lado, para que mesmo que eu não abra o Trello, eu anote o que eu estou fazendo ou o que eu deixei de fazer, para Uhum. depois passar isso para o Trello. É, o celular, deixar o maior tempo possível no modo avião. O problema é que eu tenho o segundo monitor e eu deixo o WhatsApp aberto Fecha. no segundo monitor, vou fechar também. Fecha. Na realidade, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar sempre fechado e eu vou colocar um timer para apitar de 20 em 20 minutos. E aí eu abro o WhatsApp, vejo as coisas que tenho, coloco no Trello o que eu tenho que fazer, o passo a passo, né, Uhum. das atividades. Aí vou, faço as atividades, terminou, eu abro o WhatsApp de novo. Boa. É, temos aí já um pequeno plano de ação para reagir. Eu estava vendo aqui outra coisa que eu estou tendo dificuldade. Muitas metas. Muitas metas causam dificuldades. Então, pode ser que no próximo ciclo eu já diminua. Em vez de ter 5 metas dos projetos, serão 3 metas e um projeto. Eu vou ser mais sucinto no negócio. Pode ser que isso ajude. Joia? Beleza, Rafa. Cadê a Andréa? Tá aí? Andréa, Tô, me diga, você. tive que me mudar. Vamos lá. Eu sei que eu não bati todas as minhas metas, né? Uma delas são as palestras, Uhum. mas uma delas era aprender sobre marketing digital, e eu estou Uhum. bem empenhada nisso, e a gente está trocando algumas figurinhas, não é? Ótimo. Talvez não vá na velocidade que eu gostaria que fosse, Mas tá indo. mas exatamente, estou Mas, indo. Com relação aos cuidados com a saúde, fixo e ao médico, tudo direitinho. Estou com personal, estou fazendo atividade 3 vezes na semana, estou com nutricionista. ótimo. Então, André baixou, não baixei. Inclusive, ontem a gente fez uma reunião sobre isso, eu e o nutricionista. E aí a gente foi reavaliar o que é que possivelmente sou eu que não estou seguindo de acordo com a orientação dada. E aí a gente baixou o aplicativo para eu procurar me disciplinar, e ele pediu para eu mandar as fotos. Então, assim, estou caminhando, Bom, certo? bom. Uma das minhas dificuldades é fazer atividade física. Aí eu procurei um horário que eu consiga. Então, eu estou fazendo na hora do almoço. Ótimo. Então, assim, fui buscando as estratégias. Então, se eu for ver, tem as metas que realmente precisa melhorar.
Mas se eu for avaliar, a maior parte deles eu estou seguindo. E aí já coloquei outras metas no meio do caminho, não botei aí no plano de ação nada, mas um dos desafios meus talvez seja esse, estar ali olhando o plano de ação. Mas aprendi muitas coisas e estou colocando muitas coisas em prática. Ótimo, então ótimo. Estou gostando de ver. Por quê? A ideia, gente, vocês vão ver que não é bater meta não é um negócio muito robótico, não. Entendeu? As pessoas acham que é assim, eu defino o plano 90 dias e eu bato tudo e faço acontecer. Não é assim, não. Vai ter meta que eu bato, vai ter meta que eu bato mais ou menos, vai ter meta nova que vai surgir no meio do caminho, vai ter meta que vai sumir, vai ter meta que vai melhorar. E aí, isso, o que é que, por quê? O que conta, no fim, o que conta de verdade é aquele objetivo que eu quero no ano. As metas são pequenas etapas para eu chegar no objetivo que eu quero do ano. Então, eu nunca posso perder de vista o meu objetivo anual, entende? Nunca posso perder de vista o meu objetivo anual. Pô, eu defini isso aqui para o ano, eu tenho que chegar nisso. Eu quero isso aqui para o ano, eu tenho que chegar nisso. Então, as metas, elas vão mexer, e elas devem mexer. Por quê? Porque elas devem se adequar a eu chegar o mais rápido e melhor possível nas minhas metas anuais. Se eu vi que uma meta era ruim, por exemplo, eu vi aqui uma meta que, para mim, ela é irrelevante. Tava pensando nela aqui, que eu botei aqui. Chegar a 5K de seguidores no Instagram. Verdade mesmo, não vai fazer diferença nenhuma para mim. Isso aí, para minha meta anual. Pode me ajudar ou não, mas não é bem o meu enfoque, porque eu não faço muito social selling. Eu vou começar a fazer, então pode ser que não seja necessário agora, eu posso deixar ela para fazer lá para frente. Não é muito comum e eu não produzo muito conteúdo também, né? É uma questão minha. Eu não sou uma pessoa de produzir conteúdo até pela virtude do meu negócio. Por quê? Porque eu não faço muito lançamento, então teoricamente eu não preciso estar fazendo toda hora conteúdo ali. Então a gente quer agora mudar isso. Ah, mas eu não vou mudar nesse semestre, eu vou mudar no próximo só. Sabe? E eu estava no eu fui convidado lá no Master Market, vocês viram que eu para dar uma palestra, para dar uma alta performance lá, e só com gente do digital, só a galera aí de Recife grande do digital. E tem gente que fatura muito sem ter seguidor, entende? Não são uma proporção, e tem gente que fatura pouco sem com pouco com muito seguidor, então não existe essa proporcionalidade. Aí o que eu quero dizer a vocês é que meta pode mudar, diretriz pode mudar. O que não é bom ficar mudando é o objetivo. Então, esse eu recomendo a vocês só mudarem uma vez por ano, no máximo ali na revisão semestral, o objetivo da empresa. Você vai chegar lá, vou mexer no objetivo da empresa, não, ou no meu objetivo individual. Por exemplo, eu tenho um objetivo do ano de emagrecer, chegar e voltar a lutar de 87 quilos. Então, eu quero até dezembro voltar. Então, até o final do ano isso não vai mexer. Então não vai mexer. Vai ficar lá certinho. Ok? Bora para o assunto legal de hoje. Esse foi o assunto mais O, rotineiro. Fala, Poxa, e outro detalhe que tu falou de vai chegando agora no final, o pessoal vai correndo, né? Ia acontecer isso comigo hoje. Eu olhei assim, quando eu vi o tema da aula, eu fiz, eu acho que eu não vou participar, não, que hoje eu vou levar comida de rabo. Rafa. Aí quando foi, eu fiz, quer saber de uma coisa? Se eu não encarar isso, eu não encaro mais nada. Então deixa eu ir É. embora para a aula, que eu, Tá que bem, eu, Rafa. que eu leve, né? Essa porque eu tô merecendo, né? Mas se eu Boa. deixar isso de lado, eu não vou, o que é que eu o que é que eu vou fazer? Porque Mas a gente tem que é enfrentar comum, isso, né? né? Né, Chua? É comum É isso. comum. Não É deve comum. ser, mas porque assim, a gente está mal acostumado a utilizar o sabotador, em vez de usar o sábio. Entende? A gente é muito estimulado a usar um pensamento sabotador. Que nem a André falou, poxa, Chua, tá mais cabisbaixo hoje, não. Hoje eu tô bem cansado. Mas não é porque eu não bati minha meta, é porque realmente tô cansado. Mas a tendência é o contrário, o cara não bater a meta e ficar triste. É tipo assim, a meta se torna o teu fator felicidade. Eu sou um hiperrealizador. Eu já passei muito por isso. Por não ter
vincular a minha felicidade a bater meta. Vê que doido. O hiperrealizador ele faz muito isso. Ele vincula a emoção dele a bater ou não bater meta. Ele só fica bem se bate meta. Se ele não bate meta, ele não fica bem. E isso é muito autodestrutivo. Entende? Você, com o tempo, você vai fazendo muito mal a você mesmo. Por exemplo, hoje, poxa, deixa eu pegar um exemplo aqui hoje. Vê que coisa louca. Fiz uma venda de 20 mil reais. Uma venda de 20 mil reais eu fiz hoje. Fácil. Uf. Aí eu saí da venda e eu tava meio que aborrecido porque eu queria ter já vendido duas até agora. Aí vê que mente maluca do caramba. Em vez de eu estar comemorando que eu vendi 20, eu tava triste porque eu não vendi 40. Você entendeu? Uhum. Vê, em vez de estar feliz em vender 20, eu tava triste porque eu não vendi 40. Mas isso é a mente do hiperrealizador, entendeu? Ele quer fazer tudo, ele quer sempre mais, ele quer muito resultado. É o sabotador falando comigo. Aí na hora eu tive que dar uma parada. Eu disse, não, calma aí, peraí. Não, eu vou comemorar. Eu consegui fazer uma boa venda hoje, né? Uma venda de um programa anual. Caramba, essa pessoa vai entrar trabalhar comigo um ano aqui agora. Eu gosto de trabalhar com essas pessoas. Eu restringo esse acesso. E eu disse, não, hoje eu vou comemorar. Nem que eu vá ali e Vamos compro comemorar, cadê o É, champanhe? hoje nem que eu vá ali e compro um sorvete e comemore, você tá entendendo? Vamos Chama comemorar. a Essas gente, coisas. chama a gente. É, a gente, mas entenderam como é a mente de um sabotador, como ela funciona, de um crítico interior forte, porque o meu crítico interior é forte também, como o Ô, de todo sua. mundo. E assim, o mais importante é a gente ter o conhecimento. Porque veja o que você disse. Ele vem, o sabotador veio. Você, por ter o conhecimento, aí você já neutralizou o sabotador. E quando a gente não tem consciência disso, a gente acha que aquilo é uma virtude da gente. Porque foi isso que eu descobri no livro, né? É, Tipo, esse cara, eu pensei que ele era meu aliado, mas não, ele é um sabotador. Como é que pode? é porque ele finge, por isso ele finge de aliado, né? Ele finge de É, só aliado, as né? mentiras, é. Ele conta as mentiras ali, ou verdades inconvenientes ou brincadeiras para tapear a gente, né? Porque, pô, você vê, o hiperrealizador, eu digo, pô, parece que eu só vou poder fazer as coisas quando é que eu vou estar bem, velho? Quando é que eu vou estar feliz? Nunca, porque eu sempre vou ter meta pra bater. Vocês entenderam? Vê que maluquice. Eu nunca vou estar bem. Por que eu sempre vou ter meta pra bater? Ô, Rafa, tu fizesse o teste? Eu tô Tá com ele bem? aberto aqui e vou fazer Mas ainda, não acredito. assim que Era terminar. bom a gente já ter feito. Ó. Por exemplo, o hiperrealizador que Sua está falando, né? Olha a mentira Uhum. que ele conta para ele. Sua aceitação própria deveria ser dependente do desempenho e da valorização externos. Ou seja, Só a fico gente feliz precisa se dizer bater meta. isso aí, Sua! É, mas hoje em dia, vocês vão ver, hoje em dia, assim, com o tempo, claro, eu tô mais maduro, faz muitos anos que eu já trabalho esse sabotador, eu não reajo a nenhum dos dois tapas nas costas, entendeu? Para já evitar esse negócio. Por exemplo, eu comemoro, mas eu não me retroalimento com isso. Entende? Por exemplo, você é foda, não faço isso mais não. Por quê? Porque eu alimento esse meu sabotador. Eu comemoro pô, vou comemorar, beleza, vai ser massa, vai ser uma coisa aqui, mas eu não dependo disso para estar bem. Sim. Eu não dependo disso para estar bem. Por exemplo, deu a hora de malhar, eu vou malhar feliz da vida. Então, aí Entendeu? você comemora porque bateu e amanhã a gente faz uma comemoração porque Mas você não aí bateu. é a sabotagem. Você começa a perder desempenho no dia, dependendo do resultado do dia. Entendeu? E meu desempenho ele tem que ter pelo menos uma constante no dia. Entendeu, Lismar? Por exemplo, imagina, amanhã eu vou fazer várias reuniões de venda e eu não vendi. Aí o que é que vai acontecer? Eu vou ficar mal, não vou malhar direito, não vou vir para o sedento direito, entendeu? Não vou fazer uma aula legal com vocês, sabe, ele sai desencadeando um monte de outro problema, o sabotador. Aí É o depois eu me sinto famoso hábito mal, angular, né? depois eu vou me sentir mal por causa disso, aí no outro dia eu quero compensar, aí eu pioro mais do que eu compenso, aí vira uma bola de neve, velho. A gente tem que aprender a ter a dádiva da oportunidade, né? Porque esse é o modo sábio. Pô, peraí. Eu poderia ter vendido 40 mil, vê. O modo sábio, ele não é uma coisa passiva.
As pessoas acham, vou ser feliz independente do resultado. Não, pô, eu reflito, peraí, o que foi que eu errei? Por que que eu não consegui 40 também? Como eu poderia ter melhorado aqui? Foi a palestra a gente perdeu um time, Duda perdeu e eu também perdi um time de dar palestra. Eu dou muita palestra em grupos, né, de empresários. Eu recebo o convite, tanto é que lá no Alta Performance eu abro para vocês aplicarem lá, né? E eu não fiz em janeiro, entendeu? Esse trabalho de ir dar palestra em grupos de empresários. E aí foi o meu vacilo, entendeu? Pô, esse mês eu vou fazer 2, 3, vou correr mais atrás disso, vou procurar mais, entendeu? Dar essas palestras em grupos de empresários, porque elas vendem muito para mim. Então, vê, o sábio, ele é ativo, tá vendo? Não é que eu não deixei a meta para lá, entendeu, Luizmar? Eu não deixei a meta para lá, eu não deixei os 40 para lá, mas eu também Entendi. não deixei ele me jogar para baixo, entendeu? Ele me joga para baixo, porque ele é assim que provavelmente vê. Os sabotadores, aí vocês vão ver, eles têm um padrão de, cadê? Até separei aqui para vocês, de motivador, né? E, por exemplo, o hiperrealizador, cadê ele aqui? Ele quer toda hora afirmar a aceitação dele, né? Tipo assim, ele tá toda hora, ele só é aceito se tiver resultado. Ele só é aceito se tiver resultado. Provavelmente, como eu já faço coach, já faço terapia há muito tempo, eu sei de onde veio isso. Eu tenho uma origem muito humilde, né? Muito pobre mesmo. Não é humilde, é pobre mesmo. Então, o que que aconteceu? Quanto mais eu tinha resultado, mais as pessoas me valorizavam no meio, entendeu? Isso foi meio que alimentando esse sabotador meu. Entende? Poxa, Então, mas assim, acho que a sociedade como um todo, ela termina fazendo isso. é porque lembra que o sabotador, o desenvolvimento dele é muito individual. Vocês vão ver isso. Ele é muito individual da tua história. Cada um tem um momento que ele se desenvolveu. Entende? Então, por mais que a sociedade faça, pode ser que eu não tenha passado. Por isso, tá entendendo, André? Porque lembra que sabotador, gente, o sabotador ele é construído na infância, tá certo? Certo. Ele é construído na infância. E por isso que ele é um item muito particular. Por exemplo, uma pessoa que é hipervigilante. É uma pessoa que está sempre procurando conquistar a segurança. Provavelmente é uma pessoa que estava sempre num ambiente de incerteza. Então ele fica hipervigilante. Eu também sou hipervigilante, tá? Eu tenho hiper realizador e eu sou hipervigilante. Então, tipo assim, por quê? Porque eu passei fome. Vocês estão entendendo? Então isso me deu um hipervigilante. Eu tô sempre hipervigilante. Por exemplo, eu sou muito sensível a variações financeiras. Eu trabalho muito isso comigo. Entendeu? Porque vê só, se eu tava rindo esses dias, se meu caixa der uma oscilada muito brusca, ele mexe com o meu humor. E é esse cara aqui, o hipervigilante, entendeu? Que ele faz o seguinte, ó, tu vai voltar tudo para aquele passado lá. Só que, pô, eu não sou mais criança, eu tenho uma capacidade diferente de geração de riqueza hoje, entendeu? Eu tenho outras formas de conseguir, eu tenho outras fontes de renda. Então, tudo isso é meu sábio voltando na hora, ele conversando comigo, calma, ó, você tem outras fontes de renda, você tem outras alternativas, você sabe resolver esse problema, esse é só um problema pontual. Empreender, a gente tem oscilação, né? A gente sabe que quem vende serviço, principalmente, a gente oscila. E isso aí não está dentro dessa oscilação, eu me questiono, eu digo, poxa, está dentro da minha oscilação normal ou não? Ó, Luizmar, você que gosta desses dados, ó. É um problema real ou ele só está dentro da oscilação financeira natural da minha empresa? Então, você tem que pegar e ver aí o histórico, né? Se o histórico Isso. diz que tá. Mas É só você parar e avaliar. o Porque pode ser até sabotador um não número faz grande, mas se isso. ele tiver. Tá Tá, entendendo? O sabotador de cara já diz que é problema. entendi. O hipervigilante, entendeu? Ele de cara já diz que tá com problema. Ele nem olhou. Ele já tá Tem que olhar. preocupado. Entendeu? Tem que Mas olhar pronto, antes de ficar preocupado. Hã? Aí eu hoje me policio para olhar, porque meu modo sábio faz. Não, antes de você se preocupar, vá olhar se tá tudo certo. Aí eu vou lá e olho meus controles e vejo se tá tudo certo ou não. Entendeu? Aí são pontos Positivo. que a gente tem que ter em comum. Qual foram os teus sabotadores, André? Só para a gente tentar usar um exemplo aqui também, para a gente os conhecer todos meus, eles. eu não mandei para tu, não foi? Mandou, mas você não tem de Vê aí, cabeça, por não? favor. Não tenho, não. Foram todos. Deixa eu pegar um aqui. Mas
Mas olha, o hipervigilante, por exemplo, eu me identifico muito com ele e Desculpa faço. interromper aí, Andrea. Ah, O cara disse lá que são 10. O meu apareceu 9. São 9 Assim, apoiadores e um principal, certo? pronto. Aí assim, se a gente tem tudinho, a gente tá feliz, né? Deixa eu explicar para vocês aqui, porque isso é importante da gente diferenciar, né? sim. Deixa eu botar para cá. Peraí. Deixa eu explicar. Veja só. A gente tem duas. Vocês estão vendo o quadro branco aí, então? A gente Tô. tem duas Sim, sim. perspectivas, certo? A primeira perspectiva que ele fala é do sábio, certo? E a outra perspectiva é do crítico interior, ok? Em inglês ele tem outro termo, eu até lembro, não é bem crítico não, ele até é bem melhor do que crítico, é tipo, depois eu olho lá. Ele tem uma conjuntura melhor do que crítico, mas vamos deixar crítico mesmo. O que é que acontece? O crítico, ele não vem sozinho, ele meio que recebe apoio. O sábio também, mas aí a gente depois fala sobre isso. Então, o crítico ele recebe apoio de 9 sabotadores, certo? Então, todo mundo tem o crítico, certo? E 9 apoiadores em algum nível. E todo mundo tem um sábio. E a gente tem uma estrutura que ele chama lá de QP. O que é isso? É o percentual que eu uso do sábio. Quanto mais alto o QP, mais o sábio eu uso. Quanto menor o QP, menos o sábio eu uso, que é o coeficiente de inteligência positiva. Então, basicamente é isso. O que é que ele faz? Ele pega as horas úteis do dia, certo? Aquela hora que você deveria estar produzindo, e avalia percentualmente quanto dessas horas você está em modo sábio ou modo crítico, né? Modo sabotador. Joia? E ele dá um percentual. Pessoas de QP bom, pessoas que estão crescendo na vida, eles passam mais de 75% do tempo em modo sábio. Pessoas abaixo disso, elas tendem a ter resultados ruins. Chua, isso aqui é Resultados o quê? Ruins, né? ruins, é. Menor que isso, tende a ter resultados ruins. Por quê? Porque ele está sempre no modo crítico. Pessoas de alta performance, tá? Por expertise minha, porque ver também o que ele fala lá, e isso é verdade mesmo. Sempre estão acima de 85, tá? Porque eles estão 85% do tempo no modo sábio. Já é? Aí, quem são os 9 sabotadores? Até eu vou escrever aqui, tá? Porque eu lembro de todos. Ó, não lembro de tudo. Vou filar aqui. Mas eu vou lhe Controlador. ajudar, vá. Ó, controlador. Ele faz uma tabelinha. Eu vou botar na tabelinha para vocês entenderem, tá? Fica mais fácil. Vou botar na tabelinha. Insistente. Ó, deixa eu fazer a tabelinha, tabelinha. Ele fala o seguinte, que Ah, é o estilo, e ele tem aqui a motivação, certo? Como é que eles operam? Então, em estilo, ele tem 3 situações. Ou ele é um afirmador, ou ele busca afirmar alguma coisa, ou ele busca conquistar alguma coisa, ou ele busca evitar alguma coisa, certo? É o estilo sabotador. Ele busca afirmar, conquistar ou evitar. E quais são as motivações dele? É independência, aceitação e segurança. Joia? Bora lá, André. Vamos junto agora. Você vai me dizendo sabotador e eu vou botando ele aqui na tabelinha. Tá bom? é. Ó, Quem é? é o insistente. Insistente, ele está aqui, ó. Ele busca conquistar independência. Insistente. Joia? A busca dele é essa aqui, ó. Tá? Prestativo. O prestativo, ele busca conquistar aceitação, certo? Certo. Próximo. Hipervigilante. O hipervigilante, ele também quer conquistar segurança, tá?
que mais? Inquieto, Ó, o inquieto, ele está querendo afirmar segurança, ele está buscando fazer uma afirmação de segurança, o ok? controlador, O controlador está bem aqui. Ele está buscando afirmar a independência, dizendo assim, eu sou independente, certo? Ele se torna controlador. esquivo, O esquivo, ele está buscando evitar a independência. Ele não quer ser independente, ele gosta de depender das pessoas. É engraçado esse sabotador. O que mais? hiperrealizador, O hiperrealizador, ele está afirmando que para ser aceito, ele está buscando, né, ele tá buscando afirmação de aceitação. Hiperrealizador. vítima, A vítima está aqui, ele está querendo evitar a aceitação. Assim, é a dor de não ser aceito. Ele está buscando sempre evitar isso. e hiperracional. O hiperracional está querendo ali evitar a dor de não ter segurança. Certo? Então, são os novos, esses nove brinquedos aqui que a gente vai ter que lidar. Certo? Então, e tem o crítico. Quem é o crítico, gente? O crítico é o pai de todo mundo. Ele é a tua função límbica. A tua função literalmente límbica. É a função que quer fazer tu sobreviver. Então, ele está ali só para isso. É uma função de segurança. Então, ele vai ter... A prioridade dele é fugir da dor e correr para o prazer. Então, a prioridade dele é essa, de fazer tu sentir o máximo de prazer possível fugindo da dor. Então, assim, se você botar um pote de sorvete na frente do crítico, ele vai comer na hora. Porque ele vai estar só preocupado com aquele momento. Entendeu? Agora, quando você vai para o sábio, não, ele reflete que aquilo vai fazer tu engordar. É o próximo nível da evolução humana, né? O crítico não, ele está só procurando sobrevivência, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, que o Shihazard comenta no livro, né, que é o primeiro passo para você lidar com os sabotadores, é você conhecer eles. Conhecer. E eu recomendo principalmente aquele que atua com você. Por exemplo, vou pegar o de André aqui. André. Errou. Deixa eu pegar aqui o dela, que vai ser. Eita, e vai botar para todo mundo ver. Bora. Veja só, botar ele na luz, ele faz bem. Entendeu? A luz faz bem. Botar eles na luz faz bem. Os outros conhecer isso de você, ele faz bem. Ó, tem um aqui, ó, bem forte. Controlador, um hipervigilante e um prestativo. São três bem fortes, certo? Uhum. Qual que você acha que é o campeão aí dos três? Juro. Eu diria o hipervigilante, mas o controlador também. É assim, Eu Eles vou dizer que é o revezam, né? hipervigilante. Ela trabalha domingo a domingo. Não para, não. Hipervigilante. Então, vamos É. conversar sobre o hipervigilante. Vamos ler. Pessoal, gente, eu recomendo que vocês peguem um livro, que vocês sempre leiam. você quer que eu leia o que é que ele faz a gente sentir? O Passa. hipervigilante Aham. faz você sentir ansiedade intensa e contínua em relação a todos os perigos que cercam você e em relação a tudo o que poderia dar errado. Ó, vê a mentira que ele usa para justificar. A mentira, né? Aham. A mentira dele é que os perigos ao seu redor são maiores do que realmente são e que a vigilância ininterrupta é a melhor maneira de lidar com eles. Vamos ver. E aí a pessoa tá toda hora tensa, não relaxa para nada, não consegue ter um momento de descanso, de lazer, certo? A gente tem ó, o impacto em si mesmo. Ó. Lê aí, André, o impacto em si mesmo. Ele fica constantemente em estado de alerta e nunca pode descansar. Isso resulta em uma grande quantidade de estresse contínuo que exaure você e os outros. Estresse que está ao redor.
entendeu? Às vezes estressa quem tá ao redor. Um líder hipervigilante é muito difícil. Você tem um líder, porque o líder não delega de jeito nenhum, entendeu? Ou ele delega e fica em cima, O delego fica em cima. ou ele delega porque ele é hipervigilante, entendeu? Aí o que acontece? As pessoas acabam não criando um vínculo de confiança contigo, entende? A pessoa faz Vínculo que sua. de confiança. Mas veja, é, na verdade é tipo assim, ó, a gente faz na minha cabeça. E aí eu Uhum. me identifiquei e tenho que realmente reavaliar. Ainda vou saber aí como é que o sábio vai me ajudar. Vamos lá, vamos Mas pensar. vamos lá, veja. Você alinha com um membro da sua equipe. Ó, tem isso, essas são as pautas. Ok. Se eu não retomar, muita coisa vai deixar para lá. O Luiz Mato está vivenciando isso. Veja É ou não só, é, Luiz Mato? eu vou lhe dar uma resposta, tá certo? Para você entender. Não necessariamente. Depende da maturidade da pessoa que você está entregando essa Ah, tarefa, certo. certo? Ok. Então, Ok. só qual é o problema do seu hipervigilante? Ele sempre considera que as pessoas estão com maturidade baixa. E aí, quando a gente. Não sei se a gente já comentei sobre liderança situacional para vocês. Eu Fala aí sou, de novo. eu sou um cara que não acredito na liderança plena, certo? Eu não acredito na liderança plena. A gente é líder em situações específicas, certo? Eu sou da vertente da liderança situacional. A gente lidera situações específicas na vida, alguns momentos ali, e isso muda, né? Por exemplo, você pode ser uma boa líder lá no Supera, mas se botar você em outro lugar, você não vai ser uma líder tão boa, Sim. entendeu? Então muda dependendo da situação e também da pessoa que está envolvida, entende? E que é o nível da maturidade, que a gente chama, porque também é outra questão de tradução, mas entender a maturidade como disposição de fazer a tarefa, capacidade de fazer a tarefa, entendeu? Então, imagina, uma pessoa com maturidade muito alta, e você, quando é muito hipervigilante com ele, ele tende a se estressar, certo? Ou ele tende a sabotar o negócio mesmo. Agora, eu vou te dar um exemplo. Eu estou aqui treinando jiu-jitsu, por exemplo. Eu sou um graduado já. Treino jiu-jitsu há anos. Eu falei sobre isso esses dias com meu amigo. Aí eu chego lá no treino, para o cara me ensinar a fazer armlock na guarda. Eu me estresso. Porque armlock na guarda é um negócio que o cara aprende na branca. Eu juro por Deus, se eu não fiz mais de 5.000 armlock na guarda, eu xoxo na minha vida. Acho que fiz bem mais que isso. Acho que uns 10.000 armlock na guarda eu devo ter feito. Então, tipo assim, não precisa ficar me ensinando armlock na guarda, tá entendendo? Se tu quiser me ensinar, a tendência, se tu pegar um perfil feito meu, uma pessoa D, eu te dar um fora. Aí a relação já começa a ficar tensa, entende? A relação da gente já vai começar a ficar tensa. Então, um bom líder, ele tem que saber reconhecer quando o cara tem uma maturidade suficiente. Por exemplo, como é que você lida com um cara com uma maturidade alta? Plano, armlock na guarda e vai embora. Por quê? Porque você tem absoluta certeza que ele faz. Entende? Sim, eu tenho colaborador que é assim. Em algumas situações, não precisa ser todas as situações, entende? Sim, Em algumas sim. situações. Por exemplo, tem uma planilha lá que Luiz Marco sabe montar, manja não sei o quê, aí eu faço assim. Plano, faz a planilha. Eu não Mas preciso eu que você. faço isso com ele mesmo. E não sei o que, eu sou cheia, agora é contigo. Entendeu? Agora é contigo. Pronto. É esse nível que. Isso é o modo sábio. Você confia, a Ô, pessoa Shua, consegue fazer. Mas isso não quer ô, Shua, dizer que você não possa verificar os resultados depois, entendeu, André? O que ô, você Shua, eu não tava. pode. O que você não pode é começar a checar como é que ele está fazendo. Aí é a hora é onde mora o perigo. Entende? É a hora que você começa a criar atrito de liderança, vamos dizer assim. Ô, Shua, eu comentei acho que um dia desse com o André. Quando eu saí de uma empresa para outra, eu trabalhava com muitos técnicos. E aí eu Uhum. fui para uma empresa que você não tinha pessoas como técnicos, mas na minha cabeça todo mundo tinha que saber daquilo. E aí Entendi. eu fui fazer um DDS, Ok. certo? Aí Ok. peguei o livro do DDS, entreguei para a pessoa e disse: lê aí para mim. Aí o cara olhou para mim com a cara triste danada. Aí eu constrangi a pessoa, ele não sabia ler, Hum, certo? Então, vejam. nesse momento, eu tive que olhar para mim e dizer assim: poxa, eu tô com pessoas diferentes. Aquele cara não vai entender igual aquele, que é igual aquele, que é igual aquele. Cada um vai ter sua maturidade.
eu não posso tratar, eu vou ter na minha equipe o analfabeto e o formado lá em psicologia. Então, eu não posso tratar aquele daquela forma que eu trato o outro. É porque, como Cada eu um vai ter falei, que ser uma forma diferente de se tratar. aí vê só, mas aí o que E acontece? ainda Uma tem mais um pessoa. detalhe, ainda tem mais um detalhe, sabe, Chula? Tem aquele cara que Bom, sabe, mas não quer. aí é como eu disse, uma hora eu vou dar lá no Sedentos uma aula de liderança situacional. Não se preocupem, eu vou trazer essa aula para vocês. Provavelmente não vai ser nem eu que vou dar. Eu estou tentando trazer a pessoa que me ensinou para dar essa aula para vocês. Certo? Uma das pessoas que me ensinaram. Então eu quero ver se eu consigo. Então, por isso que eu não dei ainda essa aula, porque eu queria que fosse uma pessoa. Entendeu? Aí, mas vamos ver se ele vai topar de fazer aqui. Aí vê só, mas qual é a bronca? A André é uma hipervigilante. Ela nem relaxa. Ela passou uma tarefa para tu, ela não relaxa e vai fazer as tarefas dela. Ela fica com a cabeça dela onde? Na tua tarefa. A energia dela, em vez de estar concentrada, onde ela deveria estar, ela está onde? Na tua. Fecho. Aí tu disse um negócio desse, eu já não me identifico, entendeu? Não, porque você já está neutralizando o sabotador. Você está entendendo? Porque você já deve estar. Você é uma pessoa mais velha, André, vamos dizer assim, mais madura. Esses sabotadores são mais fortes quando a gente é mais imaturo. Você já deve ter passado poucas e boas por causa desse hipervigilante aí na vida. E aí você Sim. acaba que aprende a lidar com ele. Entendeu? Por exemplo, eu sou um hiperrealizador. Eu passei muito problema com o hiperrealizador, mas foi muito mesmo. E hoje em dia eu me negar a fazer projeto a mais do que eu já estou. Por quê? Porque já passei muito problema com isso. Então, isso é uma Para maturidade, levantar. né? Então, falar. Eu não estou te vendo, mas eu te Eu, amo. eu fiz o teste aqui e deu o seguinte: sua resposta indica um empate relativo entre prestativo, esquivo e hiperrealizador. Eu prefiro esquiva e hiperrealizador. Dos três, qual é que tu acha que pega mais? Depende da situação. Por exemplo, eu Ok. sou um hiperrealizador. Eu Deixa eu adoro dar uma. Se você mais coach aqui. Em relação à sua meta, qual dos três pega mais? esquivo. O esquiva, né? É o que mais me impede De Na trabalhar. realidade, uma junção do esquivo com o hiperrealizador. Tipo assim, eu sou hiperrealizador, eu gosto de ver as coisas fluindo. E aí, quando eu percebo que não tá fluindo tão bem, eu começo a me esquivar. É porque o esquiva é assim, ó. Lembra que ele tá sempre buscando, a gente quer buscar dor e prazer? Se a atividade que tu tem que fazer te gera um pouco de desconforto ou dor, tu não quer mais fazer ela. Exatamente. Só quer fazer o que é gostoso. Entendeu? Aham, E aí o resto tu esquiva. O resto tu esquiva. Por exemplo, fazer o financeiro da empresa. Tu esquiva. esquivo. Com Entendeu? certeza Tu esquivo. esquiva. Tu não quer fazer. Por quê? Porque tu não é prazeroso fazer, na tua cabeça é chato. Tu tá entendendo? Então, Aham. são essas questões. Aí vem, ó, descrição. Foco no positivo e no agradável de uma forma extrema. Fuga de tarefas e conflitos difíceis e desagradáveis. Então, tu não quer passar por isso, entende? Ó, deixa eu ver aqui, ó. Mentira para justificar. Você é uma boa pessoa por poupar o sentimento dos outros. Nada de bom pode resultar de um conflito. É bom ser flexível. Alguém precisa ser o pacificador. Agora que tu E não eu curte sou muito. exatamente essa pessoa. Eu odeio confusão, odeio briga. Eu sempre tento tirar o lado positivo de alguma merda. É por aí. Tu entendeu? Teu esquivo se alimenta. É por aí. Aham. Aí, ó, outra coisa, impacto em tu. Nega os conflitos e as negatividades que existem e impede que o esquivo trabalhe com eles e os transforme em dádivas. Sentir-se entorpecido para o dor é diferente de saber como colher sabedoria e o poder da dor. O que é evitado não desaparece e acaba infeccionando. Os relacionamentos são mantidos em um nível superficial por meio da fuga de conflito. O nível de confiança dos outros é reduzido porque eles não sabem ao certo quando a informação negativa está sendo omitida. O que é que isso quer? O que é que É. você acredita disso aí? Me fale algumas situações. Por exemplo, principalmente no começo do meu namoro, eu tinha bastante problema com isso, porque como lá em casa meus pais brigavam muito, né, e vem daí essa esquiva Bem, de sempre boa. escutar As as brigas discussões. deles, as discussões. É, no meu relacionamento, no começo eu não queria discutir, porque eu imaginava que a qualquer momento, qualquer briga, qualquer discussão viria a um término.
Então eu Uhum. evitava briga, eu evitava discussão, e a gente teve uma briga seríssima por conta disso, até eu expor esse meu lado. Então a gente quase chegou a terminar por conta disso, né? Por exemplo, no trabalho, por exemplo, subiu uma campanha, a gente combinou, por exemplo, que o custo de aquisição no máximo seria, por exemplo, R$ 5, está 5,50. Aí o caralho, como é que eu vou dizer ao cara que tá 5,50 não tá abaixo de R$ 5? Aí eu começo a criar várias situações, procurar várias desculpas para para justificar aquilo, sabe? E vê só, quer ver um negócio que tu deve sofrer também, assim, de cara, é quando tu entra em negociação com o cliente. Caramba, É deve ser uma uma merda, tortura para tu. O cliente deve te é uma levar merda. fácil. Deve te levar Facinho, fácil. fácil, fácil, Tu fácil. deve fechar péssimos negócios por conta disso. Aham, Deve fechar ou é dar horrível. desconto a mais, entendeu? Aí vê só, tudo por conta de um programa, porque o que eu acredito que seja o sabotador? Vê, eu digo que todo mundo tem o Windows, iOS Mac. e Mac, né? Cada um. Ali é o disk da pessoa. Entende? Por exemplo, cada um é o programa operacional. O que é o sabotador? São os aplicativos que estão instalados em você. Então, no momento da tua vida, tu foi lá e instalou o aplicativo de esquivo. Naquele momento da tua vida foi muito benéfico. Por quê? Porque tu não queria estar passando por aquela situação quando criança, né? Vivenciar a briga dos pais. Só que aconteceu, tu cresceu. Aí só que tu tá com o mesmo aplicativo do passado. Entendeu? Aí tu já tá no teu Exato, relacionamento tendo problema por conta disso, quando esse software já deveria ter sido deletado ou substituído. Entendeu? Deletado ou exatamente substituído. isso. E aí, qual é o problema? Que a gente é uma máquina maravilhosa com péssimos programadores. Entendeu? O corpo humano, Aham, a mente humana é uma máquina maravilhosa, só que a gente é péssimo programador. A gente instala um monte de besteira na mente da gente, que não deveria, ou simplesmente esquece que instalou, né? Esquece que instalou e depois não tira. Aí quando a máquina dá um pauzinho, não dá, né? Quando o computador dá um problema, aí a gente vai cobrar. Então, é inconsciente. É inconsciente, André. É inconsciente. Tá certo? Não é nada consciente, não. A instalação desse software é inconsciente. O que a gente está fazendo agora é a reversão disso, é um processo consciente para reverter isso, mas não é tão simples. Mas vê Isso. só, E para isso você precisa ter conhecimento, e outra né? coisa, exatamente. por isso que na vida da gente, bons mentores é muito importante. Porque o cara instala bons software na mente da gente, entende? Ele instala bons softwares, bom ambiente familiar, é muito importante. Quem é que mais instala software na cabeça da gente? Pai e mãe, Família. família, irmão. Então, pô, Eu, eu, ambientes eu diria nem, desestruturados, avacalha do cara, entendeu? eu não diria nem pai e mãe, João, mas a família no geral em si. Por exemplo, eu É, tenho os dois, mas tios, pai e mãe é importantíssimo. Pai e mãe, por mãe exemplo, principalmente. na minha época, no começo da faculdade, na época que eu estava prestando concurso, o concurso não, é vestibular para a faculdade, eu ouvi meu tio dizendo, não, né? Por exemplo, eu passei em 3 faculdades e uma delas era engenharia. Eu esqueci o nome da engenharia. Que faz desenho técnico para peças, essas coisas. Engenharia Mecânica, mecânica. mecânica, é. E aí meu tio tem uma metalúrgica. E aí ele fez, não, faça engenharia porque você vai ter um emprego certo pro resto da vida comigo. Tipo assim, pô, eu não sou capaz de fazer mais nada na minha vida, eu tenho que trabalhar o resto da minha vida contigo. Chama de incompetente, literalmente, né? Exatamente. E isso ficou na minha cabeça desde os meus 17 anos. Não, e tem software que são coisas assim, que a gente, o que a André eu tô falando aqui com você, com o André, esse processo que a gente tá fazendo, gente, hoje eu tô querendo voltar e estudar pedagogia, viu? O que que eu tô querendo voltar a estudar? Eu quero voltar a estudar pedagogia. Sabe por quê? Porque literalmente pedagogia é como você ensina o cara, é imputar esse software, a gente nem percebe. Tu entendeu? É um negócio super importante que a gente tá deixando a deriva desses três. Entende? Tá deixando a deriva. Porque toda a implementação de software que a gente tem na cabeça da gente foi por um instrumento pedagógico que veio. Ou foi a chinela da mãe, ou foi o grito do professor, tá entendendo? Ou foi o castigo do papai, que, por exemplo, minha mãe me controlou muito, muito em alguns espectros.
Não, eu estou dizendo, recente eu estou pesquisando pedagogia. Eu vou estudar, não, psicologia é certeza, mas eu estou estudando pedagogia também, em alguns aspectos. Porque eu estou dando muita aula, né? Eu estou dando muita aula, então acaba que está influenciando. Está influenciando a forma de trazer isso para vocês. E outra coisa, a gente não aprende. Ó, eu fui convidado, vou até quando eu lançar aqui, o coordenador eu falei aqui, da FBV me convidou para ir dar uma palestra, porque a faculdade está sentindo que ela não prepara o aluno direito para a vida real. Vê o que ela está falando. Ó, a faculdade sentiu que então ela vai estar trazendo consultores reais para mostrar como é que é a vida real lá fora. Ela está preocupada com isso. Entendeu? Como é que é a vida empresarial, como é que é as coisas, como é que realmente funciona. Então, essas coisas não se ensinam quando a gente é pequeno. Na minha cabeça, todo mundo devia aprender disque quando tem tipo uns 10 anos. Entendeu? 10 anos, porque aí já aprende a respeitar um ou outro. Já começa daí. A ter trabalho, a entender como a dinâmica funciona. A gente tem que entender de sabotadores, pelo menos depois ali da adolescência, a gente já tem que ter noção de sabotador. Entendeu? Por quê? Porque é a hora que eles estão mais. A adolescência é o momento que a gente chama de cristalização, né? De comportamento. É que a gente está cristalizando. E depois que cristalizou, meu amigo, para mexer é bronca, viu? Pô, a gente tá aqui, ó. Todos nós aqui tendo que lidar com os nossos sabotadores, e não é fácil. Porque já está muito enraizado no nosso eu, esse paradigma. Então a gente tem que agora ir corrigindo aos pouquinhos. E vai ser uma constante. Certo? Por exemplo, Chua, tu um dia na tua vida vai deixar de ser hipervigilante, hiperrealizador? Pode ser que eu deixe, mas provavelmente não. O que pode acontecer é eles estarem sob controle ali, eu ativando meu sábio. Entendeu? O que vai acontecer muito, porque é isso que a gente tem que botar aqui de objetivo. Eu não quero matar o meu sabotador, porque ele faz parte de quem eu sou. Mas eu quero que ele esteja sob o meu controle. Certo? Ele pode atuar lá, mas eu respeito isso. Lembra que quando eu falei sobre os passos lá do semáforo, tem um momento que eu disse que a gente tem que respeitar o sentimento e as sensações? Então é a mesma coisa. O sabotador veio, eu respeito ele, porque ele está tentando me proteger, ele só não sabe como. Que aquele jeito que ele está tentando não é um bom jeito. E aí eu que tenho que dar o freio e o acelerador, vamos dizer assim, né? Eu que piso no freio e no acelerador com ele. Mas ele tá lá, me dando conselho. A todo momento, todo momento, todo momento, todo momento. Deixa eu ver uma coisa que aconteceu recente. Deixa eu ver, hipervigilante. Deixa eu ver um aqui que eu sou também, tá? Eu sou muito controlador, viu, André? Também. Eu sou muito controlador. Por exemplo, tá fazendo eu tô começando a soltar as coisas pra Duda fazer. Aí tem hora que eu falo assim, ó, eu vou nem deixar, eu vou fazer isso aqui. Ó. Tem uma atividade hoje que não era para eu fazer. E eu tô fazendo. Cadê? Tá até aqui. Eu não faço a lista de sugestão de conteúdo da semana. Não sou eu que faço, certo? Essa lista é uma lista de sugestão de conteúdo. Duda prepara ela e eu vou soltando ali no decorrer de semana. Hoje quase que eu fazia. Por quê? Controle. Aí na hora eu disse, não, peraí. Duda, faz aí, me manda pronta que aí eu vou só ajustar uma coisa ou outra, se eu quiser aqui. Por quê? Eu tava cheio de reunião hoje, cheio de coisa para fazer, e ia perder toda a minha energia nesse negócio. Viu, André? Olha a bronca do controlador. Eu tava cheio de coisa para fazer, eu tive que começar cedo hoje, comecei a trabalhar cedo hoje, porque senão não ia dar tempo, porque a gente vai entrar como é que chama? Em captação para alta performance. E eu estou checando com o Thiago, a gente vai mudar o jeito de fazer a captação, então tá tudo novo. A gente tá tendo que fazer tudo meio que de novo ali, as automações. E não pode errar. Aí, vê só, em vez de eu estar fazendo isso, que é super importante, eu ia estar fazendo o quê? O negócio que era para tudo fazer. Ô, Shua, mas isso aí não é mais um outro tipo de sabotagem, por exemplo, tu tava querendo fazer para não fazer o outro.
não é meu, é o controlador, né? É que eu sou controlador. Às vezes, Entendeu, quando Luzmar? eu me pego fazendo isso também, Chu, aí opa, isso daqui não. É. É Aí eu sou delegar. delegar, isso daqui não. Eu preciso, porque senão daqui a pouco eu estou fazendo. Não, e eu sou assim, caramba, ó, hoje, pra vocês terem ideia, o nível que é. Hoje eu tava agoniado com o meu cliente preenchendo a planilha. Quase que eu tomava o computador dele. De tão controlador que eu sou. Eu disse, deixa eu dar um MDMD pra fazer. Entendeu? Isso é controle, gente. Não tem necessidade disso. Entendeu? O cara preenche a planilha lá do lado dele, no tempo dele, não ia morrer, tava em tempo, não tava atrasado pra nada. Entendeu? Só ia me desgastar lá na hora da reunião. Então, a gente às vezes deixa de fazer uma coisa importante porque está controlando tudo. Eu posso falar muito dos controladores, dos sabotadores que eu tenho como exemplo, mas, por exemplo, eu tenho poucos exemplos de um sabotador vítima. Eu não tenho muito esse sabotador. Eu já lidei muito com um, mas eu tenho pouco, entendeu? Eu tenho pouco desse sabotador. Então, a gente deveria, quem tiver ele, você vai ter que estudar um pouquinho mais. É o sabotador prestativo. Por incrível que pareça, eu tenho muito pouco ele também. É um sabotador que eu compreendo os modos operantes dele, mas não tenho tantos exemplos para dar. Posso dar exemplos reais de clientes aqui. Eu tenho um cliente com. Não sabe dizer não, velho. É meu caso. Não sabe dizer não. O funcionário dele passa a perna nele direto, eu fico puto. Desculpa a expressão. Eu digo, caramba, fulano. Não, mas é porque a bichinha vai se estressar. Eu falo assim, meu Deus do céu, mas é o trabalho dela. É o trabalho dela, só faz isso. Prestativo, entendeu? E aí, por exemplo, aí no meu caso, ainda junta o não saber dizer não com o amor à família. Eita. Aí E essa coisa, aí ó, é uma bomba. deixa eu pegar isso aí, vê só. O não saber dizer não com amor à família. Ele já tá, vê só, ele tá reforçando a sabotagem dele. Vocês estão vendo como tá enraizado esse negócio? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vê só. Vê que maluco isso aqui, viu, Rafa? Rafa, deixa eu só prevenir Eu tô você. ouvindo. Não se ofenda, não, tá certo? Porque dói quando a gente fala do Não, não, não. sabotador da gente, tá Tem certo? estresse, não. Mas veja só. Vê o que tu falou pra mim, que a única representação de amor que tu tem é ser prestativo pra tua família. Quer dizer que se tu não for prestativo, tua família não te ama. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tu tá entendendo? Tu entendeu? Não tem nada a ver uma Mas, coisa com a mas, outra. mas, por exemplo, eu passei 7 meses sem ir lá no interior. Fui agora no carnaval. Velho, quando eu entrei em casa, minha avó me mandou embora. Eu não quero você aqui, não. Vai embora. Mas, ó, amor, vou dar uma falada sobre amor, né? O amor de verdade, ele é incondicional, entendeu? O amor que a sua avó sente por você, que a sua mãe sente por você, que o seu pai sente por você, eles são incondicionais, certo? Porque esse é o conceito do amor, porque senão não é amor, tu tá entendendo? Uhum. Senão não é amor. Porque o conceito do amor ele é incondicional. Por exemplo, nada que meu filho faça vai fazer eu amar mais ou menos ele, tá entendendo? O amor não tem medida. Então, isso que você está me falando é como se você tivesse uma medida de amor, tá entendendo? Uma medida de amor, Sim. mas não existe isso. Por exemplo, tua avó pode ter brincado com você lá, com essa Não, doida. Chu, é porque a avó dele estava usando sabotador de vítima e ele caiu. Ah, eita, meu Deus do céu, deixa eu falar uma coisa sobre vocês aqui. Existe retroalimentação de sabotador, tá certo? Vocês vão ver isso, mas quem estiver lendo o livro, André que está lendo ali, Rafa, quando começar. Existe retroalimentação de sabotador. Isso que aconteceu aí de. Foi até bom André tocar nesse ponto. Por exemplo, Rafa é prestativo e a avó é vítima. Meu Deus, isso é a combinação do mal. Tu tá entendendo? Uhum. É a combinação do mal, porque ela sabe que através disso ela consegue o que ela quer. Aí começa uma retroalimentação. Casais, tem que tomar muito cuidado com isso. Casais, compreender qual é o sabotador um do outro. São coisas que, por exemplo, imagina um. Pronto, se eu sei, André é casada, qual seria? Vocês já tiveram um arranca-rabo por causa de sabotador um do outro? Um outro. Vê, André é controladora, aí pega um cara que é, por exemplo, esquivo, ou é um cara muito prestativo, ou um cara que é muito hipervigilante, feito ela. Pronto. Quer ver um pegar fogo? É dois hipervigilantes juntos também.
Porque um não confia no outro, a relação nunca tá tranquila, entendeu? Um não confia no outro, não consegue, porque precisa ser trabalhado. Eu tenho um amigo meu, chama João Alexandre, vocês podem botar aí depois, João Alexandre Borba. O João é especialista em casais, ele é um psicólogo especialista em casais. E ele fala muito que essa retroalimentação do sabotador causa brigas e conflitos assim, que chega até a ter ruptura. Né? Que nem a Rafa falou aqui, eu sou muito prestativo e quero evitar o conflito com a minha namorada. Aí imagina se a namorada dele for uma hiperrealizadora, que gosta de conflito. Você tá entendendo que o hiperrealizador, ele gosta. Eu já me separei 4 vezes do meu marido. É uma verdade. Então a gente tem que ver ali. Conte essa história pra gente. Como é que é essa relação? Que um dia eu vou querer escutar essa história, tá certo? Mas são coisas que a gente precisa tentar. E respeitar também um sabotador do outro. Por exemplo, vocês viram que eu tenho dificuldade de lidar com vítima? Eu falei que eu não tenho muito esse sabotador. Eu já tive um relacionamento com a pessoa, era uma vítima assim, extrema pra caramba, altíssima. Caramba, era briga todo dia. Era briga todo dia, porque o meu hiperrealizador não conseguia entender a vítima. Você tá entendendo? Eu guiado pela hiperrealização, querendo fazer acontecer, e a vítima se vitimizando. Imagina essa soma, o que vai dar. Luiz Mário está mexendo as pessoas diferentes. Não, um segundo, tá tudo bem, tá bom por aqui. Eu não vou. Tá bom, tudo certo aqui. Então, assim, a gente tem que ter essa. Pronto. Não sei se ela tá aqui. Deixa eu ver se ela tá aqui. Tá, mas ela vai brigar. É... Hiperracional. A pessoa é hiperracional. A visualiza é uma pessoa hiperracional. É isso, ela tudo racionaliza. Entende? Aí, eu sei, eu por estudar essas coisas, eu sei. E aí eu tomo cuidado para não provocar. Ela tá ali, ó. Ela já viu, ela escutou, ela tá olhando torto aqui, vem pra cá. Ela já me olhou torto aqui. Ela já escutou lá da sala, eu falei baixinho, hein? Então a gente toma, eu só tomo um certo cuidado. Quando eu vejo que a gente tá discutindo e ela tá racionalizando as coisas, e aí eu freio a parada já. Eu digo, não, porque já tá passando. Ela tem uma hiperaudição, ela falei baixinho, ela lá dentro, ela escutou. Então, vê, são coisas que a gente aprende a lidar na vida. Caramba, velho, minha mãe é uma vítima. Caraca, minha mãe é maravilhosa, sabe assim, mas ela tem a vítima, entende? Muito forte. Foi o que. E ela cria umas verdades absolutas. Deixa eu dar uma. Pronto, minha mãe, o tal da vítima, ela cria uma verdade absoluta. Aí eu fiz, mãe, por que que você não cava um poço na sua casa? Minha mãe tem casa, aí eu pensei, eu cavo um poço aqui, né? Pra ficar aí com água a mais, né? Não depender de abastecimento, que vira e mexe, a gente tem um problema de abastecimento e deve ser ficar sem. Mesmo tendo 2 caixas d'água, ela, não, meu filho, nenhum lugar aqui esse lugar é horrível, velho. Assim mesmo, foi assim mesmo, ela falou, eu tô indo, mas é assim mesmo. Nenhum lugar aqui tem, nenhum poço presta aqui, não sei o que. Assim. Ô, mãe, mas tu chamou o cara pra vir olhar? Eu perguntei, você só chamou o cara pra vir olhar? Só que eu chamo. Ela, não, meu filho, tem não adianta não, esse lugar é horrível. A água daqui não presta. Eu falei, mãe, a senhora já cavou aí? Ela, não cavei não, mas fulano me disse que era ruim, pronto. E não adianta não entrar nessa discussão com ela, não. Eu desisti. Entendeu? Eu disse, tá certo, tá certo. Claro, não, tá tudo certo, deixa pra lá. Antes, no passado, o que que eu faria? Ficaria brigando com ela, insistente. Ó a bronca. Uma vítima encontrando um insistente. A vítima vai se vitimizar e o insistente vai ficar lá, ó, batendo aí a vítima cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então a gente precisa entender, pronto, isso que o André pegou aqui, essa dinâmica é a dinâmica entre os sabotadores. Eles se retroalimentam, tá certo? Por exemplo, o insistente com a vítima. Ó, vê que parceria do caramba. Um fica insistindo e o outro se vitimizando. Pronto. Relação perfeita. Entendeu? É um controlador com hiperracional. Pronto. É justificado, meu amigo. Todo controle agora. Tem essa dupla, né? De sabotador.
Então, são elementos que a gente vai precisar ter atenção. Por que que eu estou falando muito dos sabotadores hoje? Porque a primeira forma de evitar o sabotador é conhecer ele. Por isso a Andrea falou, era muito importante que vocês fizessem o teste. Ela tem super razão. E se vocês não fizerem o teste, vocês não vão entender mais ou menos como é que vocês funcionam e não vão conseguir evitar. Não vão conseguir evitar. Lembra que eu sei que eu sou controlador? Lembra que eu sei que eu sou hiperrealizador? Eu também sou hiperracional, tá? Mas o mais importante, de verdade, é você conhecer e você dizer, pô, esse cara é sabotador, porque você achava que era uma virtude, entende? É quando você Acho que o que descobre. me chamou a atenção foi isso. Fala qual foi que você disse assim, qual essa virtude aqui que eu achava que era boa, é ruim. Esse daí que a gente falou, por exemplo, né, da hipervigilante, para mim é importantíssimo, entende? Entendi. Essa questão que tu estás falando aí, parece mais que tu estás vendo o meu mapinha e dizendo, eu sou isso, eu sou É porque aquilo, a gente né? é parecido, né? Perfil Né? comportamental, só isso. Então, tipo, controlar é importante. Como é que eu vou saber a que situação aqui perto da minha unidade? Então, tipo, se acontecer alguma coisa, quem vai responder sou eu, então eu preciso saber das coisas, entende? Olha, vê que tu abriu aqui, eu até abri a teste aí, e tu tem uma parceria aqui, ó. São dois sabotadores juntos, eles são bem perigosos, é. Controlador e insistente. Vê só, que são perigosos mesmo, porque vê só, é uma pessoa muito controladora e ela insiste no controle, entende? Ela insiste naquilo. Aí ela vai ficar em cima mesmo, muito, muito, muito em cima. Então vai ter que ir aliviando aos pouquinhos mesmo. Ah, Shua, vai sumir isso da minha vida? Provavelmente não. Mas você entra no controle. Ah, Shua, e qual seria a perspectiva? Aí são as perspectivas do sábio. A gente vai falar mais depois da perspectiva do sábio. Porque ela faz a mesma coisa com resultado que não vai ter. Porque o que acontece? O sabotador, ele dá resultado, viu, gente? Não entenda que o sabotador ele não dá resultado, não. Mas qual o problema? É a consequência que ele causa. Entendeu? É o estresse no ambiente, é o estresse, o custo emocional para você, Sua, entendeu? no meu caso, eu acho que é muito custo emocional para mim. É, custo emocional, No meu caso. boa. Porque assim, Uhum. eu procuro ter um ambiente saudável, né? Essa é uma das minhas metas, talvez seja a insistência. Mas assim, ter um ambiente saudável, mas que todo mundo entregue, entende? Entendi. Então, E, o controlador, o insistente, é meio que nisso. E então, vê, também, vamos por tentar pegar exemplo, uma perspectiva depois contrária. Fala aí, depois a gente vai por buscar. exemplo, veja, eu tenho 2 colaboradores, ou 3, que eu fico insistindo nele. Na verdade, eu já poderia ter demitido. Aí poderia estar gerando até um estresse menor emocional, né? Exatamente, mas por conta da minha insistência, eles ainda estão por lá, entende? Entendi. E aí Então, é custo emocional, né? Vê, tanto para tu isso, quanto para a equipe. exatamente. Te estressa a equipe, estressa o resultado, depois você fica, putz, aí você fica triste porque você já devia ter feito, não fez, né? Aí vai, custo emocional, aí chega em casa e tá chateado com o trabalho, aí desconta em casa. O danado sabotador, ele tem esse custo mesmo, emocional. O sábio, não. Qual é a grande vantagem do sábio? Ele consegue resultado sem ter o custo emocional, sem ter o estresse ao redor. Entende? Por exemplo, eu sei hiperrealizador. Vocês viram o custo emocional que eu pago quando eu não tenho resultado? Eu não consigo ficar feliz se eu não tiver resultado. Vê que doido. Eu vinculo. Não lembro, pronto. O prestativo, Rafa, vincula o amor, né? A ser prestativo, e eu vinculo a ser amado com dar resultado. Viu, Rafa? Pra gente entrar aqui no mesmo. Por exemplo, parece que a minha mãe não vai me reconhecer se eu não der resultado. Você tá entendendo? Ou minha família não vai reconhecer, ou que as pessoas estão ao redor. Então, isso não é verdade. Entende? Não é verdade. Quem realmente está com a gente, eles, de forma genuína, eles não se importam com isso. Entende? E, assim, eu já passei poucas e boas para ver isso. Vamos falar, para entender isso, que não é o meu resultado que faz o meu irmão gostar de mim, a minha irmã gostar de mim,
minha mãe gostar de mim, o meu pai gostar de mim quando era vivo, entende? Não era o meu resultado, era porque eu sou quem eu sou. Entende? A verdade é essa. Minha mãe me ama porque eu sou quem eu sou. Não é porque eu faço. Claro que ela vai querer sempre que eu ande num caminho virtuoso, mas não é por isso que ela me ama. Porque eu só entendi também muito isso depois que eu virei pai. E depois que eu digo, pô, meu filho pode pintar e bordar, eu fico chateado com vocês porque eu amo vocês. Porque eu não posso desamar, nem amar menos, né? Vocês aprontam comigo e eu ainda amo vocês. Eu brinco com eles, vocês aprontam comigo, eu ainda amo vocês. Vocês me aperreiam, eu ainda amo vocês. Me dão trabalho, gastam meu dinheiro, eu ainda amo vocês. Vocês são fogo. Porque é o incondicional. E aí eu queria que vocês tomassem muito cuidado com isso. Não condicionar algumas coisas a outras. Por exemplo, o prestativo condicional, eu só sou amado se eu for prestativo. O hiperrealizador, eu só sou amado se eu dou resultado. Então, por quê? Porque causa, imagina, vocês lembram lá das sensações de poder, né? O amor é o primeiro. O amor, ser amado, se sentir amado, amar, é a primeira sensação de poder, é a primeira emoção de poder que a gente aprende ali, né, que eu estava falando. Quanto mais você tem essa sensação de ser amado e amar, maior é a tua performance. Maior é a tua performance. Melhor você se sente, melhor você trabalha, mais feliz você acorda, faz seu trabalho feliz da vida, né? Corre atrás dos resultados, não procrastina. Porque eu digo, pô, um cara que tá amando o que tá fazendo, ele não procrastina, ele ama o que faz. Não faz sentido. Entendeu? Eu digo, essa é uma sensação importante. Aí o que é que o sabotador faz? Te afasta dessa sensação. Te afasta dessa sensação. Deixa ela escassa na tua vida. E outras também, tá? Essa é uma delas, mas tem outras também de, que podem estar sendo influenciadas nessa dinâmica. Tá? E aí, dúvida sobre essa primeira fase de entender os sabotadores? Vocês estão vendo que tem um monte de gente se sabotando aqui, não tá vendo? Um monte de gente não veio hoje. Então, vocês sabem que vai ter aí uma galera que a gente vai precisar resgatar, né? Eu vou começar essa semana, vou ligar para todo mundo para resgatar isso. Em amor, que nem a gente diz lá na igreja, vou ligar em amor para todos eles, para eles voltarem o desafio. Joia? Jusmar, Rafa, Beleza. dúvida? A dúvida é saber quando é que eu vou parar de me sabotar. Isso. Essa é a dúvida que você vai buscar mesmo. O trabalho é esse. Andréa, tá lendo aí o livro? Tô lendo. Agora, depois que eu entendi os sabotadores, vamos ver como é que o sábio vai me ajudar. É a É a próxima fase, próxima né? etapa. Boa. Avaliou hoje, né? Sabotador está aqui, capítulo 3, é isso? É. Capítulo 4, ou é 3? É o 3, né? Não tá? É o 3 ou o 4? Deve estar. Então, assim, gente, o que é que eu queria que vocês fizessem saísse de hoje aqui com dois focos? Primeiro foco, na meta, na revisão da meta e principalmente na revisão das diretrizes. Eu tenho a atividade de revisar as minhas diretrizes. É uma atividade que, se vocês não fizerem, provavelmente vocês vão continuar tendo o mesmo resultado. Principalmente naquela meta que eu não estou batendo. Porque provavelmente é as diretrizes que estão erradas. A gente precisa reajustar as diretrizes. Ponto 2. Estudem sobre sabotadores. Mas estudem mesmo. Façam o teste. Lá no teste ele já dá um resumão dos sabotadores. Ele já dá lá bem descritivos os seus sabotadores, como eles funcionam. E já começa por ali. E, se possível, esse livro aqui é de cabeceira da cama, a partir de hoje. De cabeceira mesmo. Esse é um livro que está na minha biblioteca particular. Eu nem empresto, para vocês terem ideia. Esse livro é um livro que eu não empresto. Existem alguns livros aqui que eu vou botar uma bolinha vermelha, que é o quê? Eu não empresto. Entendeu? Esse é um Boa, deles. boa. Esse aqui é um deles. Eu vou botar uma bolinha vermelha e dizer assim, ó, esse livro eu não empresto. Por quê? De tempos em tempos eu retorno para ele. Vocês vão ver, vocês vão ler ele várias e várias vezes. 2, 3, 4 vezes. Eu acho que eu já li umas 6 vezes esse livro. Assim, de verdade, eu acho que eu li umas 6 ou 4, 6 vezes, eu acho. Porque, contando as vezes que eu só consultei, né?
vamos botar assim, que a gente às vezes volta só para consultar alguma etapa, mas sempre, sempre, sempre. Depois que eu descobri isso, maravilhoso. Eu achei um vídeo que é o resumo dos sabotadores. Eu vou mandar para vocês. Porque o Sherazade, Ah, lá no TED, ele não falou, né, dos sabotadores, ele não aprofunda, né? Ele conta como funciona, mas não aprofunda. E eu achei esse vídeo, vou mandar para vocês. Inclusive aqui, eu vou até catar ele aqui, não tinha salvado. Mas é bem, bem legalzinho, ele vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Joia? Amanhã temos sedentos. Amanhã a gente vai falar um pouco mais ali de... Vai ser então, um... Sua, Pode falar. os sedentes amanhã é à tarde? Não, não. Sedentos Porque eu normal. tinha entendido, não, porque eu tinha entendido que os sedentos têm a aula, a gravação à tarde, eu Não, fiquei não, sem vou. desculpa. Acho que eu vou falar de novo, é porque Duda não explicou lá o negócio dele. Vou falar com ela. O CDF é normal amanhã, certo? O que é que vai acontecer? Na quarta-feira começa a regravação do Vendas de Elite, para quem quiser participar, certo? Quem não quiser, É. vai estar gravado, vai estar lá disponível depois na área lá de membro de vocês. Só que no ao vivo é bom que eu aplico para vocês. E aí, quem tem equipe de venda, eu recomendo que mande. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa vai aprender lá na situação dele. Porque quando eu explico o VDE, eu explico de uma forma genérica. Mas quando acaba a explicação, eu pego aquele genérico e faço, ó, deixa eu te mostrar como é que tu vai fazer na tua atividade. É assim, ó. Entendeu? Ah, Aí então é bom. amanhã, às 2 horas, você tem Amanhã não. gravação. Quarta. Amanhã, quarta. É quarta, Na certo? Quarta. quarta-feira à tarde, de 2 horas. 2 horas eu começo a regravação de sedentos. As três certezas que o cliente precisa ter é o primeiro módulo, né? Antes de vocês fazerem uma oferta. E a estrutura do Manager Elite. Vai ser as coisas que a gente vai falar amanhã, Tá, ok, ok? certo. Joia? Eu digo alguma coisa. Beleza. Aí vocês mandem os vendedores, mandem a equipe que vale a pena. Rafa, tu Tá tem bom. dificuldade para vender? Aí, precificar, negociar, vale a pena. E lá eu vou ensinar como é que você não toma essas bolas nas costas aí, né? Essas bolas, tá distraído, toma uma bola no rosto, né? Pá, dando aquela balada. Ô, Então eu vou Sua, e ensinar. quanto tempo de Eu devo, gravação? eu devo me policiar bem, tá, André? Então eu devo gravar 1 hora e meia, assim, no máximo 2. Mas eu acho que eu não vou chegar a isso tudo, não, porque eu vou estar me policiando também, porque minha agenda tá aberta de novo. Então, É, de 3h30 eu já vou ter atendimento. Então, eu tenho que encerrar mesmo para ter atendimento. Então, 1 hora de gravação, mais uma meia horinha ali de trocar figurinha, né, com o tá bom. pessoal, pra gente depois. Então, assim, outra coisa, 2 horas eu começo. Se você entrar atrasado, tá problema nenhuma. Eu vou começar, porque é gravação. Eu tenho que gravar ali a estrutura. Joia? Ok, gente. Apareçam pra gente fazer uma fotinha aqui. Última pergunta. Pode perguntar. Posso convidar de outra equipe? Pode, desde que ele entre com o seu login lá, certo? Que eu saiba Tá, que ele veio de você. Tá? Não tem problema, tá não. bom. Aí você só diz, ó, diz que é do Supera que o Shua vai autorizar, entendeu? Aí que Duda vai. E quando ele entrar lá, eu vou meio que ver, né? Quem é que tá. Eu vou pedir para você botar o nome, ó, de onde tá vindo, vou saber. Aí tu vai botar o nome e Supera, entendeu? Eu vou saber que é seu. O Ismael apareceu aí, só os óculos, ele ali. Cadê Rafa? Rafa, tá aí? Rafa? Cadê Rafa? Não, caiu? Não, ele tá aqui ainda. Deixa eu entrar pelo celular, ele vai entrar no celular. Vamos deixar, para ele participar da foto. Vamos deixar ele entrar no celular. Vai que o PC tá bugado. Luizmar, volte para mim, Luizmar, não fuja da foto. Eu tô Ele aí. aqui, tô fugindo não, tô esperando o Rafa entrar. Rafa entrou, Rafa entrou. Aí foi, Rafa? Aparece Foi, aí. foi. E aí, cadê Luizmar? Bora, Luizmar. Rafa chegou. Vamos lá, ó. 3, 2, 1. Boa. Vou voltar lá. E vamos ligar pros nossos sabotadores aí, nossos amigos que estão se sabotando.
Foi. Gente, boa noite. Boa noite. Até Eu amanhã. comi naquela hora. E qualquer coisa vocês falam comigo no Zap. Privado. Tá Yes. bom, meu querido? Um Valeu, abraço. Tchau, abraço. Tchau, meninos. tchau. Tchau, Boa tchau, noite. tchau, 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 tchau. tchau. Até amanhã. Tchau, Até. tchau. Tchau, tchau.